Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós daremos continuidade às apresentações dos trabalhos para o Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia, que serão apresentados pelo doutorando Vitor Cantelli Malavolta, que faz parte do grupo de pesquisa, o GIAC. Além disso, a gente tem a participação especial dos fonoaudiólogos José Henrique e Maria Verônica, que trarão comentários e perguntas muito importantes sobre esse assunto que será apresentado. Então, se você ficou curioso ou curiosa e quer saber um pouco mais, é só continuar assistindo. E não esqueça de deixar o teu like e se inscrever no nosso canal. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditivo. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões autoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tone burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês nesse nosso encontro online para a gente falar dos nossos trabalhos do Grupo de Eletrofisiologia da Audição e Avaliação Comportamental, o GEAC, e do LAAS, a Liga de Audiologia e do Ambulatório de Zumbido, que são projetos coordenados por mim aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Então, esses são os trabalhos que a gente está levando, né, que já vai apresentar essa semana no 23º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, que vai acontecer no Frei Caneca, em São Paulo. Então, nós temos trabalhos de diferentes núcleos das atividades. Então, eu vou apresentar um pouquinho desses núcleos para vocês e a gente vai fazer a apresentação dos trabalhos dentro de cada um desses núcleos. Então, deixa eu só pegar as minhas anotações aqui para eu falar tudo direitinho. Para começar, eu quero agradecer muito a presença da fonoaudióloga Maria Verônica e do fonoaudiólogo José Henrique. Eles são proprietários, diretores da Clínica Auditiva. A Clínica Auditiva é localizada em Pinhalzinho e em Chapecó. A fonoaudióloga Verônica, ela tem pós-graduação em estudo da audição, perícia em saúde auditiva do trabalhador, processamento auditivo central, em eletroacústica e em eletrofisiologia da audição. Ela é especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e atualmente ela é professora de audiologia da UNO Chapecó. O José Henrique é fonoaudiólogo e tem pós-graduação em saúde coletiva, audiologia com ênfase em reabilitação auditiva, perícia em saúde auditiva do trabalhador e aparelhos auditivos de amplificação sonora individual. O José Henrique já era graduado em farmácia antes da formação em fonoaudiologia. Então, como eu comentei, eles são sócios, diretores, proprietários da Clínica Auditiva, que é a clínica que hoje apoia o nosso projeto do canal do YouTube e a qual eu tenho muita gratidão e carinho pelo casal. Muito obrigada a vocês desde já. Então, a gente começa as nossas apresentações pelo núcleo, que hoje o nome do núcleo é NUFISE, Núcleo de Processamento Auditivo e Hipersensibilidade Auditiva, Zumbido e Eletrofisiologia da Audição. E esse núcleo, ele tem como supervisor o fonoaudiólogo Vitor Malavolta. O Vitor, ele é fonoaudiólogo formado pela nossa universidade, com mestrado concluído na nossa instituição e doutorado em andamento em distúrbios da comunicação humana na nossa instituição, com ênfase na linha de pesquisa de transtorno da percepção do som, mas especificamente da hiperacusia infantil. E, enquanto clínico, o Vitor atua nos transtornos da linguagem, do espectro autista, do desenvolvimento da linguagem, transtornos dos sons da fala e também transtorno da percepção do som e do processamento auditivo. Conosco no projeto, então, o Vitor supervisiona o núcleo que tem as diferentes frentes de trabalho na qual ele atua.
E o Vitor vai apresentar, então, para a gente 2 trabalhos. O primeiro trabalho, peraí que eu anotei em arquivos diferentes e isso não foi uma boa ideia. O primeiro trabalho, Vi, me fala se pode ser nessa ordem. Então, o primeiro trabalho que eu coloquei aqui foi o trabalho que tem como autores o Vitor Cantelli Malavolta, fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo Ellington Goulart Moreira, o Bruno Santana, a Marina Rodrigues, a Fabiana Toiler, o João Barcelos e eu como orientadora, observação comportamental da criança e o protocolo de transtorno da percepção do som. Então, Vi, se tu puderes compartilhar tua tela para nós com esse trabalho e tu tens a palavra. Vamos lá então, boa noite. Eu queria dizer que provavelmente eu terei companhia sonora hoje, porque o Sagu tá aqui do lado. Vou Tá ótimo. compartilhar a tela. Bom, vamos lá então. Vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, que é um dos resumos que a gente enviou então para esse congresso da fundação desse ano. O trabalho, ele tem a minha autoria, né, e tivemos esses outros colaboradores, e a orientação, então, da professora doutora Michele Vargas Garcia. O trabalho, ele se intitula, como a prof. Acabou nomeando, como Protocolo de Observação Comportamental Infantil para o Transtorno da Percepção dos Sons. E, basicamente, né, a gente inicia falando desse trabalho, conceituando um pouco o que seria esse transtorno da percepção dos sons, que ainda não é um título, um nome, um conceito comum a todos os clínicos e pesquisadores, enfim, na área da audiologia, na área da fonoaudiologia. Mas, basicamente, o transtorno da percepção dos sons, né, é um nome generalista que a gente utiliza para um trio, principalmente, de alterações de percepção auditiva, basicamente por hiperacusia, misofonia e por fonofobia. A gente sabe hoje que o transtorno da percepção dos sons, ele pode estar presente tanto no público adulto, idoso, que é onde a gente tem um maior número de pesquisas, mas ele também pode estar presente no público infantil. E, na verdade, a gente tem questões epidemiológicas bastante relevantes no público infantil, né? Principalmente da hiperacusia, tanto que sociedades de pesquisa envolvidas, né, no Reino Unido, eles elencam entre o top 10 ali de importância de investigação clínica, tanto o processo de diagnóstico como de intervenção na hiperacusia do público infantil. O grande problema que a gente tem, tanto em nível nacional quanto internacional, é que nós temos poucos métodos de avaliação, de detecção e de diagnóstico desse transtorno da percepção dos sons no público infantil. Falando mais especificamente sobre TPS, a gente não tem nenhum instrumento em nível mundial que tenha esse objetivo de identificar esses sinais e sintomas desses 3 quadros. A gente tem alguns questionários e alguns métodos de avaliação que buscam identificar separadamente a hiperacusia, a misofonia ou a fonofobia. Por esse motivo, então, o nosso objetivo foi de desenvolver, de validar o conteúdo e de analisar a aplicabilidade de um protocolo de observação comportamental infantil para a identificação, então, do transtorno da percepção dos sons. Como metodologia, né, esse estudo ele cumpriu ali com os preceitos éticos de pesquisa. Inicialmente, então, a gente partiu para o desenvolvimento desse protocolo. O desenvolvimento dele em relação à estrutura, às questões, ele foi todo desenvolvido com base em estudos anteriores que envolviam o público infantil. A gente tem o maior número de pesquisas falando sobre hiperacusia em crianças, uma menor quantidade de estudos sobre misofonia. Então, todos os tópicos elencados aqui foram tópicos que foram trazidos por pesquisas anteriores, elencadas como importantes nesse público para esse quadro. Depois da gente, então, ter criado esse protocolo, ele foi dividido em 2 sessões, em 2 partes. A primeira parte é de entrevista parental e a segunda parte de observação comportamental. A parte de entrevista parental, a gente consegue ver nesse primeiro tópico aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o zoom.
Mas essa parte de entrevista parental, basicamente, então, a gente investiga com os familiares dessa criança quais são os barulhos, quais são os sons que fazem a criança, então, ficar incomodada, ou sentir dor, ou fazem o paciente chorar, cobrir as orelhas ou fugir. E aí a gente assinala aqui uma série de sons que a gente conseguiu mapear entre os estudos prévios. No segundo tópico, a gente vai mapear aqueles que geram medo antecipado, agitação, sudorese ou fazem o paciente chorar antes mesmo do som aparecer. E a gente mapeia esses sons aqui. E por último, então, a gente pergunta quais os sons abaixo citados geram raiva e ou irritabilidade no paciente, e a gente tem alguns desses sons por aqui. E a partir daí, então, a gente consegue selecionar quais sons a gente vai usar para testagem e para avaliação e observação comportamental desse paciente. Tanto essa parte da entrevista parental quanto o protocolo de observação comportamental, que a gente vai ver logo em seguida, eles foram, então, encaminhados para 3 juízes especialistas, onde eles avaliaram, então, cada item de ambas as sessões, tanto da entrevista parental quanto da observação comportamental, e eles precisaram, então, avaliar e identificar e assinalar cada uma dessas questões como adequadas ou não adequadas para estarem nesse protocolo, e para estarem, então, com esse objetivo de identificar esses sinais e sintomas do TPS em crianças. Além desses 3 juízes especialistas, que eram fonoaudiólogos, 2 fonoaudiólogos e uma otorrinolaringologista atuantes na área, a gente teve 5 juízes não especialistas, que eram 5 pais de crianças que tinham desconforto aos sons, aonde eles então analisaram essa parte de entrevista parental enquanto compreensível ou incompreensível. A segunda parte que a gente tem, então, que é a parte de observação comportamental da criança, ela foi dividida em 3 sessões: hiperacusia, fonofobia e misofonia. E aqui, então, a gente vai apresentar aqueles sons anteriormente mapeados, a gente apresenta os sons em um cenário de brincadeira lúdica com a criança, e a partir da apresentação desses sons no ambiente, a gente consegue observar a presença de um desses sintomas. Todos esses sintomas, então, que estão aqui alocados no tópico hiperacusia, são aqueles indicativos da presença de hiperacusia naquela criança. Todos aqueles aqui no tópico de fonofobia, se presentes, são aqueles indicativos da presença de fonofobia nesse quadro, nessa criança. E todos esses tópicos aqui, no grande grupo de misofonia, se presentes, indicam, então, a possibilidade de misofonia no quadro dessa criança. É importante a gente falar também que a validade de conteúdo, ou seja, se esses conteúdos que a gente selecionou para estar em ambas as sessões, eles realmente eram condizentes, tanto pelos juízes especialistas quanto pelos não especialistas, ele foi medido, então, pela razão de validade de conteúdo, que é um cálculo que a gente realiza a partir das respostas desses juízes, e esse resultado precisou ser maior ou igual a 0,95. Então, a gente precisava ter uma alta aceitabilidade, uma alta concordância desses juízes, tanto especialistas como não especialistas. O POCINF-TPS, então, que é o nosso protocolo, foi testado em 5 crianças de 5 a 9 anos de idade. 2 dessas crianças eram neurotípicas, 2 com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e uma com transtorno do espectro autista. E os seus familiares, então, também, consequentemente, foram testados. Como resultados, então, a gente conseguiu obter que 2 perguntas da entrevista dos pais foram removidas porque tiveram uma razão, né, de validade de conteúdo abaixo de 0,95, então foram 0,4. Como não houve, então, uma concordância por essa razão, a gente teve que excluir essas perguntas da entrevista. E um tópico do protocolo de observação foi modificado também, tendo em vista essa razão de validade de conteúdo, que foi de 0,3. A entrevista foi aplicável a todos os pais, ou seja, todos os pais conseguiram responder as questões quando foram levantadas para eles sem nenhuma dificuldade depois da gente ter feito essas modificações. Em relação ao protocolo de observação, o protocolo observacional infantil do comportamento, uma criança neurotípica e 2 crianças com TDAH mostraram hiperacusia, enquanto a outra criança neurotípica e a com TEA mostraram hiperacusia e fonofobia associada. Então, eles tinham tanto sinais de hiperacusia quanto de fonofobia. Nenhuma apresentou, então, sinais clínicos de misofonia.
Como conclusão, a gente conseguiu identificar, então, que o nosso protocolo, o protocolo de observação comportamental infantil para o transtorno da percepção dos sons, obteve uma validade de conteúdo adequada e foi adequadamente aplicável também em crianças neurotípicas e também aquelas com transtornos do neurodesenvolvimento. E esse é um tópico que para a gente é bastante importante, tendo em vista a presença em grande quantidade, né, em questões epidemiológicas de prevalência, tanto da hiperacusia como da fonofobia naquelas crianças com transtorno do espectro autista, por exemplo, que são crianças que ainda não têm condições de responder, uma boa parte das vezes, verbalmente, por exemplo, uma entrevista direcionada a elas mesmas. Então, a gente acredita que esse protocolo tende a contribuir bastante com a nossa prática clínica, mas ainda necessita de algumas pesquisas futuras, principalmente em termos de psicometria. Obrigada, Vi. Parabéns pelo trabalho a todos os envolvidos. Verônica, Henrique. Oi, então, parabéns, achei muito interessante, principalmente no sentido de rastrear em crianças, porque é muito difícil, às vezes, a gente ter uma medida fiel, né, com eles, então, quando a gente tem protocolos, assim, é bem interessante, porque a gente vai ter, principalmente, parâmetros para conseguir conduzir a terapia. Algumas perguntas. Essas crianças passaram por avaliação básica de audição? Sim, todas elas fizeram a avaliação audiológica básica, algumas já tinham feito anteriormente, né? Então, a criança, por exemplo, dentro do espectro do autismo, ela passou por uma avaliação que não foi com a gente, mas ela tinha feito algumas semanas antes, ela fez a avaliação eletrofisiológica, então ela mensurou limiares por medidas eletrofisiológicas, porque resposta comportamental diante da audiometria, por exemplo, ela não conseguia obter, principalmente por conta do desconforto com o fone. Mas todos tiveram avaliação audiológica básica. E a imitância deles? A maioria das vezes a gente consegue só fazer curva timpanométrica. A pesquisa de reflexo a gente geralmente não faz porque o paciente não consegue tolerar, né, a intensidade sonora que a gente precisa executar para conseguir desencadear o reflexo. Porque nesses casos a gente não tem um recrutamento, né? A gente tem realmente um desconforto à presença desse som. Então, se chega, por exemplo, a 50 decibel, para eles, a maioria deles é impossível tolerar, assim. Principalmente os que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento. Legal. E vocês chegaram a cogitar alguma relação com esses transtornos de percepção sonora com o sistema vestibular? Não, com certeza, assim, quando a gente tem, por exemplo, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, a gente tem uma defasagem em ambos os sistemas de uma forma bem clara, né, tanto o sistema vestibular quanto o sistema auditivo. Quando a gente fala de crianças neurotípicas, a gente não chegou a fazer uma investigação do sistema vestibular, da mesma forma com crianças com TDAH, por exemplo, que participaram da nossa amostra, mas a gente não chegou a fazer uma solicitação e também não é um consenso na literatura que indivíduos com TDAH têm uma alteração tanto em periferia ou sistema nervoso central, no que tange o sistema vestibular, por exemplo. Mas, assim, em termos de reabilitação, por exemplo, a gente tem uma técnica que foi um relato de caso na literatura que desenvolveu provas rotatórias para o tratamento da hiperacusia no público infantil. Então, a gente acredita, assim, que existe ali uma relação bem íntima do sistema vestibular, principalmente em questão de processamento central, com essa questão da hiperacusia, mas a gente não chegou a fazer essa testagem nessas outras crianças. Mas talvez, né, para um futuro, você levaria em consideração colocar naquela entrevista inicial se tem alguma queixa relacionada, ou você acha que nesse protocolo não vai ter coesão nenhuma associar o sistema vestibular às queixas de percepção sonora? Na verdade, para o POCINF TPS, eu acredito que essa questão do sistema vestibular talvez não seja interessante de ser um tópico direcionável ali para entrevista com os pais, porque na verdade a entrevista ela serve muito mais como um direcionamento para observação comportamental depois.
Então, é muito mais para a gente conseguir, obviamente, fazer um cross-check do que, de fato, os pais observam com o que a gente observa na comportamental, mas é muito mais para a gente conseguir identificar quais sons, principalmente, aquela criança tem desconforto e em que situações aquela criança tem esse desconforto para a gente conseguir fazer uma testagem mais direcionada. Então, para uma entrevista, no sentido para uma anamnese, acredito que seja super importante. Mas para a entrevista parental do protocolo, eu acredito que possa, que não seja tão interessante no sentido de a entrevista ser bem direcionada para a gente conseguir executar a avaliação de observação comportamental depois. Entendi. Tá, joia, então. Era isso. Obrigada. Imagina. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, comentário? Só para eu contar para a Verônica e para o Henrique, isso vai ser... O Vitor desenvolveu esse protocolo de avaliação infantil e está publicado num capítulo de livro, né, Vi? É isso? Isso. O livro sai no final do ano, a princípio. O livro sai no final do ano. E daí, isso também, o segmento desse trabalho também é um braço do doutorado do Vitor, porque, digamos que a ideia maior do doutorado é a adaptação e tradução de um questionário, que é o CALFA, que trabalha na identificação da hiperacusia infantil, mas como o Vitor já tinha esse protocolo, a gente vai andar com os dois em paralelo, assim, tanto com a questão do CALFA quanto do POCINF. Tá? Então, tá bom. Então, seguimos com o Vitor e o próximo trabalho é sobre processamento auditivo e ele fala sobre o teste de fala comprimida com figuras, o desempenho de crianças com e sem transtorno fonológico. Vamos lá, então. Vou começar a apresentação aqui. Vamos ver. Aí, vocês já estão vendo? Já vi, mas também dá para dar mais uma aumentadinha. Deixa eu ver. Aí tá show. Tá bem. Vamos lá, então. Esse trabalho é um trabalho diferente, né? Um trabalho de processamento auditivo, ainda com o público infantil. E aqui a gente vai falar sobre um teste novo de processamento, que é um teste de fala comprimida com figuras. E a gente vai analisar o desempenho de crianças com e sem transtorno fonológico. Antes da gente começar a conversar sobre o teste de fala comprimida com figuras, eu acho que é importante da gente introduzir dizendo que o teste de fala comprimida é um teste mais antigo, né? Um teste que compunha com 50 estímulos para a orelha direita, 50 estímulos para a orelha esquerda. E alguns anos atrás, o grupo de pesquisa, né, o GEAC, visando adultos, ele fez uma adaptação desse teste de fala comprimida, onde se reduziu, através de um balanceamento fonético, enfim, esse número de estímulos de 50 para 25, para a gente conseguir otimizar esse tempo de aplicação num teste para uma habilidade tão importante, mas que acabava ficando um tempo bastante grande de aplicação. Ainda, alguns anos atrás, foi feita, então, uma análise, né, de aplicabilidade desse teste de fala comprimida no público infantil, que é um estudo que a gente acredita que daqui a algum tempinho ele vai ser publicado, né, que é justamente essa análise de aplicabilidade desse mesmo teste desenvolvido para adultos em crianças, onde a gente observou que, de fato, ele é aplicável, mesmo sem nenhuma modificação em termos semânticos, por exemplo. E ainda pensando um pouco mais além, a doutora, né, a fonoaudióloga, a doutora Taisane Rodrigues Sanguebuchi, mais recentemente, pensando então naquelas crianças que tinham transtornos dos sons da fala. Aqui a gente está falando de transtorno fonológico, mas pensando em toda a gama dos transtornos dos sons da fala, ela resolveu então desenvolver um teste para avaliar a habilidade de fechamento auditivo, tão importante para o público infantil, mas para avaliar de forma não verbal aquelas crianças então que têm algum tipo de transtorno dos sons da fala. E aí ela desenvolveu o teste de fala comprimida com figuras. O objetivo, então, desse estudo foi de descrever e de comparar o desempenho de crianças com e sem transtorno fonológico no teste de fala comprimida com figuras.
Mais uma vez, o estudo cumpriu com todos os preceitos éticos, e a amostra desse estudo consistiu em 16 indivíduos de 6 a 8 anos e 11 meses de idade, e esses indivíduos todos passaram por alguns procedimentos. Então, no primeiro procedimento, audiometria tonal liminar, logo audiometria, as medidas de imitância acústica, o exame miofuncional orofacial, através do protocolo MBGR. Elas também passaram pelo instrumento de avaliação fonoaudiológica, pelo Infono, e, a partir disso, então, eles foram subdivididos em 2 grupos. O grupo 1 foram de 8 crianças com fonologia típica, ou seja, com desenvolvimento fonológico dentro do padrão de normalidade, sem nenhum tipo de erro fonológico e nenhum tipo de processo fonológico a ser sanado. E o grupo 2, então, 8 crianças com transtorno fonológico, e aqui foi classificado, então, todas com transtorno fonológico leve. O teste de fala comprimida com figuras, então, ele foi aplicado em cada orelha separadamente, numa intensidade de 40 decibel acima da média tritonal, e a comparação desses resultados foi realizada através do teste de Wilcoxon. Aqui eu trouxe uma imagem, eu vou tentar aumentar, é uma imagem do teste de fala comprimida, com figuras. Ai, consegui. Aonde a gente sempre vai ter nesse teste, então, 25 palavras para a orelha direita, 25 palavras para a orelha esquerda. Todas essas palavras, elas são de sílabas e elas foram balanceadas também foneticamente, para que elas tivessem uma complexidade em nível morfossintático, em nível morfológico, nesse caso, adequada, em nível de acentuação e prosódia adequados, em nível fonológico adequados. Além disso, esse teste, as figuras do teste, elas foram desenhadas e foram desenvolvidas para que sempre a palavra principal tivesse um distrator semântico. Ou seja, quando a gente vai ver a ficha, a prancha que o paciente vai apontar, então sempre vai ter a imagem do pastel e vai ter um distrator semântico do lado. Ou seja, algum alimento ou algo do mesmo campo semântico da palavra principal. O distrator semântico, ele está ali justamente para evitar que essa criança tenha erros de resposta por assimilação. Ou seja, se a gente tivesse pastel e ao lado do pastel uma imagem de pincel, por exemplo, por uma aproximação fonológica, esse paciente poderia ter um erro, não por não conseguir ter entendido a palavra, mas por ter uma aproximação fonológica entre as duas. Então, o distrator semântico está ali justamente para evitar que essa criança tenha um erro por aproximação. Então, esse teste foi aplicado nas orelhas separadamente em todas as crianças, tanto de G1 quanto de G2. E como resultados, então, aqui a gente tem os gráficos de comparação, tanto da orelha direita quanto da orelha esquerda. Então, aqui a gente tem para a orelha direita o desempenho de G1 e para a orelha esquerda o desempenho de G2. Aqui é a porcentagem, tá? Então, a gente teve 100% no desempenho da orelha direita para G1. Para a orelha esquerda, a gente teve 99% de desempenho. Na orelha direita, para G2, a gente teve 97%. Já para a orelha esquerda, a gente teve 96%. É muito importante a gente entender que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos para nenhuma das orelhas. Ou seja, tanto aquelas crianças com fonologia típica, quanto aquelas crianças com transtorno fonológico de grau leve, nenhuma delas apresentou diferença na resposta do teste de fala comprimida com figuras, ou seja, nenhuma delas teve uma alteração significativa, uma diferença significativa no desempenho dessa habilidade de fechamento auditivo. Isso nos traz vários insights para a gente pensar de que provavelmente essas crianças com transtorno fonológico leve, elas não tendem a não ter uma alteração importante para essa habilidade do processamento auditivo. Tendo em vista que a literatura nos aponta que as principais habilidades auditivas envolvidas nesse processamento acústico, quando a gente fala de transtorno fonológico, elas estão centradas em resolução temporal, em ordenação temporal, principalmente padrão de frequência e padrão de duração. Então, de fato, essas crianças tendem a não ter uma alteração nessa habilidade de fechamento auditivo, e esse teste acaba sendo muito importante, porque se a gente aplicasse um teste verbal, provavelmente essa criança ia ter um score alterado e a gente nem ia conseguir aplicar esse teste,
porque a gente não saberia se a resposta dela realmente seria essa, ou se ela estaria, então, alterada e mascarada pelo transtorno fonológico. Dessa forma, então, a conclusão desse estudo foi que, apesar do melhor desempenho de G1 para ambas as orelhas, em termos de score, as crianças com e sem transtorno fonológico leve não apresentaram diferenças no desempenho do teste de fala comprimida com figuras. E, mais uma vez, a gente ainda precisa de alguns estudos em termos de psicometria para esse teste, principalmente envolvendo o padrão de normalidade e a acurácia desse diagnóstico, que é um problema, porque a gente não tem um outro teste que avalie fechamento auditivo em crianças de forma não verbal, mas a gente precisa caminhar um pouco mais, principalmente em termos de padrão de normalidade, para que a gente consiga usar esse teste clinicamente. Perfeito, Vi, obrigada, parabéns. Verônica, Henrique. Não só elogiar mesmo, achei muito interessante. Eu sou super fã de processamento, né? E eu acho que, assim, a gente precisa ter esse olhar do avaliar exatamente aquela habilidade. Eu vejo isso nos padrões temporais ali dos autores, Taborga, Music, Audtech. Então, muitas vezes, hoje mesmo eu recebi o exame de uma criança de 7 anos com um diagnóstico de TDAH e foi avaliada com Music. Aí, lógico que ela teve um score baixíssimo, né? E, enfim, então eu acho muito interessante o estudo, a dedicação nesse sentido, assim, de avaliar a criança com a sua realidade, para a gente diferenciar se aquilo é uma questão de habilidade de linguagem ou uma questão auditiva mesmo. Então, parabéns pelo estudo, achei maravilhoso. Verônica, isso eu não sei se vocês já têm, mas se vocês não tiverem, vocês podem ter e usar. As figuras, a gente mandou imprimir, fez uma caderneta assim, que fica com a criança ou com o responsável junto na cabina e o paciente vai apontando para a gente. Eu não lembrei de pegar a caderneta, tu por acaso não pegaste, Vi? Não lembrou também? A gente estava com ela hoje de tarde na prática de processamento, eu e o Vitor, mas eu posso mandar para vocês, para vocês poderem usar aí também, porque é como o Vitor falou, né? É um recurso para a criança com transtorno do som da fala, que aparece muito para a gente na clínica para avaliar, e acabava tendo uma limitação, porque os testes só eram verbais, né? Não, a gente não tem ainda. Então, tá bom. Então, amanhã vocês terão. Amém. Bom, obrigada. A partir dos áudios, eu já consigo compartilhar com facilidade. Só as imagens, que eu não lembro se eu tenho elas direitinho ou se eu só tenho dentro da tese da Taisane. Eu tô com elas abertas aqui, se tu quiser, eu posso compartilhar para mostrar. Por favor, Vi, por favor. Aqui. Vi, do jeitinho que elas estão na cadernetinha, eu acho que... Ah, tá aí, ó. Lista 1, orelha direita. Daí, ó, tem o pastel e a pizza. É o distrator semântico daí. Daí a lista de palavras é aquela que o Vitor mostrou agora no trabalho. E a caderneta, o caderno de aplicação, acho que a gente chamou de caderno de aplicação. O caderninho de aplicação, ele ficou assim, com a figura e o distrator do lado. Daí daí o paciente vai virando a folha. Daí tem a figura e o distrator. A figura e o distrator sempre em pares. Vi do jeitinho que tá no caderno de aplicação, não tem aí nesse material da tese, né? Não, mas ele segue assim. Deixa eu tentar aumentar ele aqui. Porque ele segue daí, assim, ó. Tô só pensando como é que eu vou mandar para Verônica e para o Henrique isso. Acho que eu peço para a Thay. Porque daí ele fica assim, ó. Um parzinho numa folha, outro parzinho noutra folha, e o caderninho o paciente vai virando, ou o acompanhante vai virando. Muito legal. Perfeito. Obrigada, Vitor. Deixa eu fazer só mais uma perguntinha. Eu esqueci, você falou, mas qual a idade de aplicação?
O teste, ele tem uma aplicação de 5 a 11 anos e 8 meses, eu acho, né? Exatamente. Agora não lembro se é 11 e 8. Beleza, ótimo, obrigada. Mas dos 5 anos em diante foram os 5 anos foi os menorzinhos que a gente aplicou. Então, super funcionou. Só que esses critérios, eu acho que a gente não vai conseguir para crianças muito maiores, porque daí a gente espera que já não tenha mais transtorno do som da fala, né? Na clínica escola aqui conosco até ainda é uma realidade. Inclusive, hoje de tarde a gente dialogava sobre um caso de uma criança que tem 12 anos e ainda tem. Só que daí as gurias comentaram que é transtorno motor, né, Vi? Que elas falaram hoje de tarde. Então, para essas crianças, a gente pode aplicar e a gente está trabalhando muito para ter critério de referência, para conseguir organizar os critérios de referência em diferentes faixas etárias por conta desse desenvolvimento, né? E o Wellington perguntou, Vitor, se essas crianças com transtorno fonológico tinham SAB normal, com a resposta dos pais dentro da normalidade. Eu acho, se eu não me engano, a Thay não aplicou a SAB nessas crianças. Então a gente não tem esse dado, pelo menos ela não apresentou na tese. Eu confesso que também, Eu Wellington. não Juro sei que eu não se eles lembro, tiveram. mas eu acho que não foi aplicado, porque nessa época, deixa eu pensar, 2023 ela defendeu, a gente já falava bastante em questionário de autopercepção, mas não tanto quanto hoje. E eu vou até abrir a tese aqui para te responder, mas eu acho que não. Eu acho que não foi aplicado, sabe, não. Pois então, eu fiquei pensando se a única diferença delas era o transtorno fonológico ou se de fato tinha uma queixa mesmo, sabe? Eu confesso que eu não lembro da tese também. A ideia era que elas fossem diferenciadas só pela questão fonológica mesmo. Que elas não tivessem uma questão de processamento, porque justamente se tivesse uma diferença entre os dois grupos, a gente não saberia se essa diferença era por conta que o teste não tinha rolado ou se porque essa criança teria, por exemplo, uma alteração de processamento auditivo que tinha sido comprovada anteriormente. Então, a ideia, em princípio, é que as crianças fossem pareadas e que tivessem a única diferença, o grande objetivo, que era a alteração fonológica. Ótimo. Tá bom, Vitor, muito obrigada. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para a disfunção tubária. Também conta com aparelhos auditivos Audio Service e Windex. Esperamos muito que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha entendido um pouco mais sobre esse assunto. Não se esqueça de enviar esse vídeo para quem também precisa entender um pouco mais. E se você ainda estiver com dúvidas, pode ficar à vontade para nos perguntar nos comentários.